tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com uma convidada super especial, a minha irmã Juliana, que trabalha na área da educação infantil. E ela vai se apresentar um pouquinho sobre a história dela. Oi, é um prazer estar aqui com a minha maninha, né? E fazer parte desse processo. Então, assim, eu trabalho na educação há mais de 25 anos. Hoje, meu foco é a educação infantil. Hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Como que a estimulação pode interferir na alimentação da criança? Bom, quando a gente fala em estimulação, a gente fala em incentivar, né? Então, assim, a gente tem que pensar em qual é a forma que eu vou incentivar meu filho, meu sobrinho, né, a criança, a ter um hábito alimentar e querer comer aquele alimento que eu desejo que ele come, ou que ele precisa comer, né? Então, a gente tem que analisar muito todo o roteiro, né? O ambiente, a estratégia que usar, né? Então, assim, a gente tem que fazer o quê? Primeiro, fazer uma análise. Analisar, né? Fazer uma análise. Qual seria essa análise? Por exemplo, vamos ver. Qual é o ambiente que meu filho está comendo? Né? É apropriado para ele? É uma cadeira confortável? Né? Ele aceita ficar naquele ambiente, naquela cadeirinha? Às vezes os pais, né, nós adultos, pensam que é hora de comer, põe a criança lá no seu cantinho e começa a inserir alimento. Mas será que aí às vezes ele nem está confortável naquela cadeira? A cadeira é adequada para o tamanho da minha criança? Ele fica confortável na posição do tronco, os pezinhos? Porque a gente tem que ter um olhar um pouco global. Não somente inserir alimentação. Vamos dar um exemplo, uma rotina. Essa criança tem uma rotina para alimentação? Como que é feito? Às vezes o pai pode esperar a criança pedir, mas às vezes a criança não tem essa noção ainda de pedir que está com fome ou horário de comer. Então, assim, vai atrás, andando atrás da criança, ou enquanto a criança está comendo ou assistindo TV, vai dando alimento, né? E às vezes aquele alimento a criança não sentiu um gosto agradável, e aí toda vez que ele vê aquele prato ele vai ter aquela rejeição, porque não foi uma forma correta preparada, né? Então, assim, a gente tem várias análises para estar fazendo dentro da estimulação dessa criança. E na parte do comportamento? Tem a ver com a parte de seletividade? Então, quando a gente fala no comportamento dentro da estimulação, né, na área da pedagogia, é muito assim. Então, aquilo que eu acabei de falar, é muita análise também. Qual é o tipo de comportamento? Por que o meu filho está apresentando esse comportamento? É sempre esse comportamento? Vamos pensar. Hoje você ofereceu uma beterraba e a criança não quis, né? Mas outro momento você inseriu a beterraba e ele comeu. Será que ele está bem? Será que hoje ele está com algum resfriado? A rotina mudou alguma coisa? Porque às vezes os pais falam, mas ele já comeu a beterraba, hoje ele não quer por quê? E tenta inserir aquele alimento na boca da criança. E às vezes a criança não sabe se expressar ainda, que não está bem, que não gostou, que está com gosto diferente, né? Então a gente tem que fazer toda uma análise. E também, assim, sobre a seletividade. A gente ouve muito isso hoje, né? Meu filho é seletivo. Mas a gente sabe que quando a gente vai fazer uma análise, né, da questão de seletividade, é importante os pais, as famílias, procurar profissionais da área. Da nutricionista, né, que eu recomendo também. E também a gente fala de uma terapeuta ocupacional também, que às vezes a rejeição daquele alimento não é só uma questão sensorial, que é o paladar, o olfato, né? É uma questão que vai além de inserir o alimento e engolir, né? Então tem que fazer toda uma análise. Ele é seletivo, mas, por exemplo, vamos lá, já recebi um relato de uma família que a criança não comia batata, mas a batata frita ele comia, né? E então, o que acontece? Será que é a consistência que é diferente? Porque ele come batata, né? Mas qual é o tipo de batata que ele come? Por exemplo, também, a criança não come arroz e feijão comigo, mas foi lá na creche e comeu. Por quê? Será que é o tempero que lá é diferente? A abordagem do ambiente foi diferente? Então, tudo isso é uma análise que nós, como pais, profissionais, temos que fazer,
né? E não é somente inserir a criança e começar a introduzir os alimentos, né? Tudo tem que ter aquilo que eu falei, uma análise, né? E assim, Ju, e sobre o tempo? Você falou de uma análise, tem uma atividade que as mamães poderiam fazer com as crianças para começar? Vamos supor, ela começou hoje a fazer essa atividade para desenvolver, para ver se meu filho, né, como você disse ali, sobre essa parte da estimulação, tem um tempo? Ou depende de cada criança, a idade? Depende muito de cada criança, né? Porque cada família tem a sua rotina, tem a sua dinâmica. Por mais que a família receba dicas de outras, o perfil da família é única. Então, assim, por exemplo, o que nós, né, pedagoga, trabalhamos muitos, né? A gente tem a nutricionista que vai estar com seus objetivos, com as suas estratégias, e a pedagogia. O que a gente pode estar ajudando nesse processo? É através da brincadeira, né? Porque a gente sabe que a criança aprende brincando, né? É a ferramenta que ela mais usa. E muitas vezes nós adultos esquecemos já de brincar. Então, como a gente brincar? Quando a gente fala em brincar dentro da alimentação, não é levar o brinquedo construído na mesa, né? Porque a criança, ela vai estar abrindo a boca e fechando a boca sem saber o que está ingerindo e brincando com o carrinho, com a bonequinha ou jogando no celular. Então, assim, o brincar que a gente fala é aquele tempo que os pais tiram, né, para brincar com seu filho, pode ser de 10 a 15 minutos, não importa muito esse tempo, o importante é ter um tempo de qualidade, né? Então, você sentou, por exemplo, eu vou fazer uma experiência que aconteceu comigo, que quem me conhece sabe dessa história, vivenciou essa história. Eu não gosto de brócolis, né? Eu não gosto. E aí eu estava fazendo uma atividade com uma criança que estava passando por esses processos, seletividade alimentar, introdução, né? A criança já tinha uns 4 anos. E aí, juntamente com outros profissionais, que não era só a pedagogia junto, né? Tem que ter uma equipe junto. Sim. E nós começamos a trabalhar aquela estratégia, né? Dentro da brincadeira, dentro da rotina da criança. E aí, cada dia do atendimento, a gente fazia algum alimento. E nesse dia a gente fez o arroz, separadinho, branco, fizemos o brócolis e fizemos o tomate. E ali a gente começou a brincar, e a criança começou a experimentar. E daqui a pouco a gente falou, árvorezinha, olha só as árvores, vamos colocar no prato. Mas ela dá para comer também. A outro profissional deu aquela bocada, fez aquela expressão, né, que o reforço positivo é muito importante. Ele olhou assim e ele pegou o brócolis e falou assim, olha, Proju, a árvorezinha, come também? Naquele momento, o que eu tive que fazer? Meu Deus, que delicioso! E comi. Então, aí a criança, lógico, passou a comer, né? Depois, assim, das terapias, a família levou para casa e deu conta de atingir essa meta. Mas o que aconteceu? É uma coisa que eu não gosto, né? Tipo assim, eu como, mas eu não gosto, se for para escolher. Mas naquele momento eu comi, né? E passei super bem, né? Então são coisas assim que a gente, muitas vezes, tem que fazer essa análise também. O que eu como? Por que eu quero que meu filho come, vamos lá, tomate, você não come, cenoura, né? Então, cenoura, verdura, né? Então são coisas assim que a gente tem que fazer análise. Legumes, isso. Então a gente tem que fazer toda uma análise da nossa rotina, do nosso cardápio. E muitas vezes, sim, é necessário o adulto mudar para a criança conseguir ter uma alimentação mais equilibrada, né? Sim. E porque a gente sabe que a criança, ela gasta muita energia e ela está em processo de desenvolvimento. E essa caixinha aqui, ó, chamada cérebro, precisa receber proteínas, vitaminas, né? Tá bem alimentado também, porque a gente sabe, se a criança que tem uma rotina, uma alimentação equilibrada, a aprendizagem dela vai ser muito mais rápida, né? O processamento de informações para ela vai chegar muito mais rápido. E a resposta também. E a criança que ela não tem uma alimentação equilibrada, não é que ela não vai aprender, ela vai aprender, mas o processo dela pode ser mais lenta, né? E o resultado, assim, que você, com esse tempo todo que você está nessa área, você acha que aumentou ou diminuiu essa parte da estimulação?
mães estão procurando, famílias procurando, ou você acha que regrediu esse tempo que você está nessa área? O que eu observo que nos últimos dias, nos últimos tempos, né, tem aumentado bastante essa procura das famílias, essa preocupação com as famílias, né, porque eu acho que muita coisa mudou, né, e muita coisa foi inserida no nosso meio. Então, assim... Essa parte também do autismo. Os transtornos, né? Sim. Então, assim, é por isso que a gente tem que fazer toda uma análise. E não... eu sei que a internet, né, traz muitas informações, mas, assim, o importante é a família procurar o especialista mesmo e fazer um acompanhamento. Porque, principalmente na idade ali da primeira infância... não se dá muito o diagnóstico fechado, porque a gente sabe que a criança está em desenvolvimento. Então, podem, tipo assim, não falar que cura, mas oscilar esses comportamentos. Então, a gente precisa de um acompanhamento mais sistemático, uma análise de global, do desenvolvimento geral. Não é somente a questão de inserir um alimento, porque a gente sabe que na alimentação, a gente trabalha o quê? Coordenação motora, fina, que é, por exemplo, eu estou dando uma uva para uma criança de 3 anos. O momento que ela pega aquela, não sei o nome que eu esqueci, aquela bolinha da uva, o que? Ela está trabalhando a pinça fina que ela vai pegar depois o quê? Um lápis para escrever, né? O momento que a criança está ali sentado, esperando o alimento, a permanência que vai precisar lá na escola ficar sentado e esperar. O momento que eu estou comendo alguma coisa e eu olho para ti te dou, eu estou compartilhando, trabalhando meu social. O momento que a mãe, o pai está numa mesa falando, a criança está olhando, ouvindo, ajudando também na questão da linguagem, né? As expressões, quando é bebezinho, as expressões faciais diz muito. E a criança, ela imita o adulto. Gente, ela modelo, principalmente nós adultos somos modelo, né? A gente percebe ali com criança com 1 aninho, com 1 ano e meio, como eles imitam. E se ele imitar você, e você dá como fala? O reforço positivo, legal, olha! A criança vai repetir, né? Porque ela falou, opa, eu fiz, eles gostaram, então vai repetir. Agora, se a criança fez alguma coisa, opa, gravou aquilo na mente da criança e é capaz de ela rejeitar aquele alimento somente por uma expressão ou porque ela ouviu alguém falar nheca. Porque nheca associa, né? Nosso cérebro aprende muito rápido, que pode ser nojo, não gostar. Então é importante a gente estar usando esse tipo de estimulação, incentivando dentro da nossa rotina diária, né? Mensal, né? Quinzenal. Eu sei que às vezes eu falo assim... O tempo, né? Hoje eu tempo. Semanal, diário, é difícil. Porque, meu Deus, é escola, é trabalho, é casa, é louça, né? Mas principalmente no final de semana, né? Que às vezes tem rede de apoio. Então, não importa quem é a sua rede de apoio, tira esse tempo, essa estimulação no final de semana. E durante a semana, vai seguindo com pequenos passos. E uma coisa importante, Michelle, que eu quero dizer, que toda mudança é gradativa. É um processo lento. E o processo lento que eu posso falar, para um pode ser lento, mas para outro pode ser, rápido. Mas o importante é não desistir, né? É importante a família estar incentivando. A gente sabe que não é a primeira, não é a segunda vez, não é a terceira vez que você oferece aquele alimento à criança. Você pode, com licença, você pode oferecer 15 vezes o mesmo alimento de formas diferentes. E talvez esse tempo que as pessoas hoje, né, a dificuldade que eu ofereci uma vez, não quero oferecer a segunda. Então é gradativamente, como você acabou de falar, ofereço essa semana uma cenoura cozida, semana que vem eu posso oferecer crua e assim sucessivamente. E até mesmo tá inserindo esses alimentos na brincadeira, né? Sim, por exemplo, eu tô brincando com um carrinho, meu filho gosta de brincar de carrinho. Que tal fazer uma estradinha de rodelinho de batata, né? Cru mesmo, vai brincando. Hoje, nós temos muitas informações aqui na rede mesmo, na internet, de brincadeiras com alimentos comestíveis, né? Sim. Que a criança pode estar ingerindo, né? Por exemplo, tinta, né? Tinta para pintar, a criança gosta de pintar, faz lá uma misturinha usando cheirinho de morango ou cheirinho de... tem diversos,
né? Que se a gente for olhar, fazer gelinho, né? Trabalhar com aquele gelo colorido, a criança vai estar brincando com aquela textura meio gelada também, opa, vai levar até a boca, ou vai passar nos lábios da criança, e a criança, opa, vai sentir. E é todo, então por isso que é todo um processo. Não é só, abrir a boca e colocar. Deixa a criança sentir, deixa ela tocar, deixa ela cheirar primeiro, né? Às vezes o macarrão tá lá pré-cozido, dá pra criança mexer, né? Separa esse tempo. E põe a criança também dentro do processo, né? Para ele participar. Mas meu filho tem só 6 meses. Põe ele no cadeirãozinho lá, deixa ele manusear farinha, né? Depois conforme vai crescendo, a gente vai estar introduzindo outras formas dele participar, né? Mas acho que é muito importante isso. A estimulação, esse incentivo que as famílias têm que dar com a criança, porque às vezes o que acontece? Essa preocupação um pouquinho, eu percebo que às vezes quer pronto, né? Não faz essa análise, né? Essa análise global. Então, quer que um fígado, por exemplo, uma carne, quer que é só cortar, a criança experimenta. Não, ela tem cheiro. E às vezes, né, Michele? Eu tenho uma sensação diferente do alimento que você tem. Sim. Né? Por exemplo, a Michele gosta de coisas que eu não gosto, né? E eu sinto cheiro, por exemplo, de alimentos que ela não sente. Então, cada um tem sua individualidade, mesmo sendo irmãs, né? De sangue. De sangue. Então, assim, não tem como comparar, né? Então, assim, aqui em casa, eu falo, né, Michele, nós somos em 3. E, por exemplo, nós temos uma irmã que é mais seletiva ainda, né? Mas ela experimenta de outras formas. Né? Sim. Por exemplo, ela não come cenoura, salada de cenoura. Mas o suco com cenoura, ela come. Ela não come uma couve, mas no suco. Então, no feijão, isso. E feijão. Quando coloca. Então, minha mãe criou, né? E juntamente com a Michele, criou várias estratégias para estar recebendo o que ela precisa. Sim. Então, eu agradeço imensamente por essa oportunidade de estar conversando aqui com a minha irmã, nessa parte de estimulação. E se você, mamãe, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui nos comentários ou manda no particular para mim no direct, que a gente vai responder com muito carinho e muito amor. E foi um prazer. Foi um prazer estar nesse dia, né? E qualquer dúvida, estamos aqui, né? Beijinho. Até logo!